Olá, queridos irmãos e queridas irmãs. Sejam bem-vindos ao nosso podcast diário, a Catequese no seu dia. Eu sou Camila da Pastoral da Comunicação e hoje, quarta-feira, dia 28/7, vamos refletir sobre mais um pecado dos pecados capitais, falando hoje sobre a ira. Muito bem, meu querido irmão, minha querida irmã, os nossos companheiros aí sempre acompanhando o nosso podcast. Que alegria, satisfação ter você aí como meu ouvinte fiel. Deus abençoe a sua vida e que essa catequese possa enriquecer ainda mais a sua caminhada de um católico consciente. Nós estamos então refletindo sobre os 7 pecados capitais e a cada dia nós estamos falando sobre um pecado. Já refletimos sobre o orgulho, a avareza, a inveja e hoje nós iremos falar um pouco sobre a ira. A ira é o próprio ódio. Há pessoas que não só invejam, como odeiam outras pessoas. A ira é encolerizar-se com facilidade. Por nada a pessoa fica irada, nervosa, brava, colérica, vingativa. E quanto mais irada, menos saúde, menos sucesso e menos alegria. Então, querido irmão, querida irmã, nós podemos ver que a cada pecado que nós vamos estudando e aprendendo um pouco sobre ele, podemos ver que nada tem de benefício. A ira é muito perigosa, é o ódio, e o ódio é muito forte, algo que nos enfraquece. E a pessoa que ela tem ira, ela odeia as pessoas. E é tão forte essa palavra, né? Odiar. Porque a gente às vezes fala assim, eu odeio tal pessoa, eu odeio comer isso, eu odeio fazer isso. Então é algo muito pesado. Você odiar uma coisa é um sentimento muito pesado. E a ira é esse próprio ódio. E ela causa males em nós. Quando alguém lhe faz mal, qual que é a sua reação quando uma pessoa te faz mal? Sentir raiva? Quanta raiva? E aí você tem vontade de retribuir esse sentimento ruim que está dentro de você? Você sente essa vontade de retribuir esse sentimento ruim quando alguém lhe faz algum mal? Mas você sabia que isso pode estar conduzindo você para os caminhos do pecado da ira. Então, muitas vezes na nossa vida, as pessoas às vezes fazem algo que nos machucam, que nos provocam. E aí, qual que é a sua reação nesse momento? Você sentir raiva. Mas quanta raiva? É aí que está o perigo. Porque a quantidade de raiva, aquele sentimento que vai dando dentro de você, vai te causando aquela vontade, aquele sentimento de retribuir aquilo que a pessoa está fazendo. Não é assim? Muitas vezes a gente pensa assim, fulano vai me pagar por ter feito isso comigo. Ele vai ver só o que eu vou fazer com ele. Eu vou retribuir o mesmo mal que ele fez comigo, eu vou fazer com ele também. Não é isso que acontece com a gente quando somos feridos, quando alguém nos faz algum mal? E tudo isso vai contribuindo para que nós ficamos irados. Mas aí eu te pergunto, como que podemos controlar esses sentimentos negativos que alimentam em nosso ser uma sede de vingança? Então vamos aqui refletir alguns pontos que podem nos ajudar a controlar essa ira dentro de nós, esse ódio. Como eu disse, a ira é aquele sentimento intenso de raiva, de rancor, que nos leva ao ódio. E se a gente cultiva esse tipo de sentimento, ele vai despertando em nós um desejo de vingança.
E aí a gente começa a se tornar uma pessoa perseguidora, vingativa. As pessoas que começam a agir pela ira, elas não estão machucando apenas elas, mas outras pessoas. Você começa a prejudicar todos que estão à sua volta. E cultivar esses sentimentos ruins no seu coração pode também levar a doenças físicas. E vai transferindo todo esse sentimento ruim para o seu corpo. E esse mal, essa emoção que a gente começa a sentir, vai contribuindo ali para que a sua saúde vai só cada vez mais ficando frágil. Não é assim que a gente fala? Às vezes a gente está numa situação muito difícil, tão difícil que começa a afetar a nossa saúde. Uma preocupação muito grande. A gente começa a não comer direito, a se desleixar, né? Não nos cuidar mais. E aí o ódio, ele deixa a pessoa doente. Porque a pessoa ela vai ficando tão cega daquele mal que ela começa a adoecer o seu espírito, as suas emoções, e aí isso vai atingindo o corpo, isso vai transferindo para o seu corpo físico. E aí doenças começam a aparecer. Por isso, nós devemos evitar a ira, rejeitar essa fúria e não nos deixar levar por esse mal. Porque as pessoas que agem motivadas pela ira e deixam o ódio ser a força que vai mover as suas atitudes, o amor fica esquecido. Porque a ira é tão grande, a raiva, o ódio é tão grande, que o amor fica em segundo plano. Você vai perdendo aquela capacidade de amar, aquela sensibilidade tão bonita que é o amor, que nos envolve, que nos faz feliz, e você vai se tornando uma pessoa fechada, triste, vingativa, rancorosa. E a ira, ela vai gerando uma série de atitudes más e agressivas. Repare bem, uma pessoa que só vive o tempo todo irada, o tempo todo com ódio, reclamando o tempo inteiro, eu odeio esse trabalho, eu odeio as pessoas, eu odeio acordar de manhã, eu odeio isso. Ela vai começando a ter uma atitude agressiva. Aí você vai, às vezes, vai se comunicar, vai falar com essa pessoa, ela te trata mal, ela não sabe conversar, ela não sabe tratar as pessoas. Porque a ira já está tomando conta das atitudes dela. E aí ela fica agressiva. E Jesus, ele nos ensina que não devemos perdoar apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então nós temos que ter compaixão desses nossos irmãos. Temos que perdoá-los, porque é isso que Jesus nos pede. Nós sabemos que é difícil. Oh, meu Deus, como é difícil às vezes a gente perdoar uma pessoa que está vivendo uma situação dessa. É muito complicado. Por isso nós devemos nos manter sempre orantes e firmes nas orações, porque não é fácil, eu sei que não é. E Jesus também sabe que é difícil. Mas nós precisamos ser católicos conscientes, pessoas do bem. E isso que Jesus nos fala significa que não há limites para o perdão. Pois para o amor não há limites. Quando a pessoa está apaixonada, ou quando tem um amor grande pela sua família, pelos seus filhos, seus amigos, não tem limites aquele amor. É uma coisa tão bonita que transforma. Então o nosso perdão deve ser assim também, sem limites. Devemos aprender a perdoar o nosso próximo. Sendo desse jeito, independente do mal que alguém nos causou, é preciso perdoar, meu irmão, minha irmã. Eu sei que é difícil, mas você precisa perdoar, sabe por quê? Porque você tem que deixar a raiva embora. E você tem que seguir em frente. Você tem que continuar a sua caminhada. Mas se você fica com raiva, é rancoroso, aquilo ali se torna... É como se amarrasse uma corda no seu pé, em um dos seus pés, com uma pedra bem pesada que você
tá se arrastando para sair do lugar, mas não consegue. Porque tá faltando algo. Porque você precisa se libertar, porque você precisa perdoar para seguir o seu caminho, para poder seguir em frente. Senão você fica preso e aí isso te impede de alcançar os seus objetivos. A ira, ela faz isso. Ela impede a gente de fazer essas coisas boas, de seguir adiante. Pois sabe o que acontece? Vai despertando na gente a vontade de retribuir o mal. Aí cada vez mais você vai ficar preso naquela pedra ali, ó. Você não vai conseguir se locomover, porque você está preso naquela vontade de vingança. E para aprender a superar o pecado da ira, o que a igreja nos ensina? Ela nos ensina a viver a virtude da paciência. É o que está faltando muito na vida da gente, é ter paciência, né? A gente não está tendo mais paciência para ouvir o outro, para ajudar o outro, para ensinar. A gente está sem paciência demais e sem tempo às vezes também. Mas para vencer o pecado da ira é preciso que você aprenda a viver a virtude da paciência. O diálogo que também ajuda nos caminhos para chegar a uma solução. E quando você tem a virtude da paciência, você começa a entender o tempo certo de todas as coisas. E aí você vai agir sempre buscando a verdade do amor. Porque a paciência, a virtude da paciência te ensina isso. Tudo tem o tempo certo e a hora certa de acontecer. O que é seu está guardado, é só seu. O que Deus prometeu para você vai chegar na hora certa. Mas tenha paciência e tem que ser perseverante também. E tem que buscar o amor, acreditar no amor e viver o amor. Quando a gente faz a oração do Pai Nosso, o que a gente pede? A gente pede que Deus nos livre de todo mal, mas que também nos livre de sermos e fazermos o mal ao nosso semelhante. Olha só que parte bonita é essa quando estamos rezando a oração do Pai Nosso. Por isso, tem aquela prece: perdoai-nos como nós perdoamos. Então, que você possa hoje, querido irmão, querida irmã, entender que sim, nós temos momentos em que não vamos estarmos bem, que vamos ficar com raiva, com ódio, nervosos, querendo vingança, mas não deixe isso falar alto no seu coração, não. Lembra do amor de Deus. Lembra daquele que morreu na cruz para salvar você. E deixa a virtude da paciência agir no seu ser. Eu fui aprendendo muito, porque às vezes, há um tempo atrás, eu ficava com tanta raiva, mas com tanta raiva que cegava. Hoje não, hoje se eu tenho raiva, eu tenho que parar, eu tenho que pensar. Eu tenho que ter um momento ali comigo, com Deus, para que Ele tire aquele sentimento do meu coração, para que eu possa seguir livre. Pois, Senhor, eu sou sua filha, sua serva. Eu não posso viver com esse sentimento dentro de mim. Por isso nós devemos trabalhar isso dentro de nós, nos livrarmos dessa ira e sermos pessoas do amor, pessoas do bem, trabalhando a virtude da paciência e aprendendo a perdoar. Por isso eu deixo esse recado para você que está ouvindo o nosso podcast. Pratique a virtude da paciência, seja perseverante na sua fé, acredite no amor, pois o amor sempre vence, e aprenda a dialogar e a perdoar, porque é isso que Jesus nos pede. O perdão não deve ter limites, assim como o amor também. Querido irmão, querida irmã, já te peço para deixar aquela curtida, aquele seu comentário, vamos compartilhar o que você tem para nos dizer, vamos partilhar também. E é claro, eu te convido para estar ouvindo o nosso próximo podcast, onde nós iremos falar sobre o pecado da luxúria. Nós vamos falar sobre a luxúria, tá? E aí eu já te convido a estar
ouvindo o nosso podcast de quinta-feira. Tudo bem? Deixa aqui um grande abraço para você, já o meu agradecimento por estar sempre com a gente, ouvindo aí o nosso podcast, né? Tirando um tempinho do seu dia, da sua noite, da sua tarde. Que Deus te abençoe ricamente. Paciência, meu irmão. Perseverança, força na caminhada e muito amor para vocês. Grande abraço. Até o nosso próximo podcast.